Muito bem, bem-vinda, Regina. Muito obrigado Bem-vinda. para a gente fazer juntos aqui essa live. Ótimo. Então, eu vou dar um panorama aqui do que é um curso em milagres para as pessoas terem esse pano de fundo e depois a gente vai bater uma bola, tá bom? Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Um curso em milagres, ele é o nome de um livro. Um livro é esse aqui, ó. Ele é dessa grossura, ele parece quase que o tamanho de uma Bíblia, né? Um curso de milagres e tal, né? Ele é bem grossinho. E ele foi escrito em 1975, quer dizer, já tem uns bons 45 anos que ele está aí editado à disposição de quem quiser entrar nessa viagem com ele. E ele foi escrito por dois psicólogos lá americanos. Na verdade, escrito é modo de dizer, porque é um livro canalizado. Canalizado não no sentido de psicografado, mas é um livro onde a Ellen, que é a psicóloga, ela recebia como se fosse assim, um ditado. Ela ficava assim, muito em paz quando ela meio que sentia que tinha um pensamento diferente nos pensamentos dela, e ela começava a anotar. E ela fez isso durante mais de 7 anos, e o colega dela de faculdade, que era o Bill, ele fazia anotações, e os dois foram tecendo essa obra, que hoje nós temos aí, chamada Um Curso em Milagres. Ele tem um caráter assim, bem espiritual e psicológico também. Mas ele é um livro, como diz, um curso. Ele tem uma pedagogia, ele quer nos levar de um lugar a outro, né? E principalmente ele quer nos levar de um lugar de medo, né? Um lugar de muito enfronhado nas ilusões, para um lugar de mais amor, de um lugar de mais luz, de mais claridade. Então ele vai atuar muito no nível da nossa percepção. Um curso em milagres, ele tem essa proposta de fazer uma desconstrução dessa nossa percepção que vê muita realidade no mundo lá fora. Então, o curso em milagres, apesar de ele ter uma linguagem assim mais cristã, que ele fala de Cristo, ele fala de Deus, ele fala de expiação, de perdão, de salvação, só que ele não é um livro, vamos dizer assim, que tenha essa correspondência religiosa. Ele tem apenas uma linguagem. Ele tem, assim, aportes da física quântica, porque ele vê muito isso. O que eu estou vendo lá fora é uma projeção do que está em mim. A física quântica fala que o observador e o observado, muda, né? O que é observado tem a ver com o observador. E um curso em milagres, na sua metafísica, também fala a mesma coisa. O que também a filosofia oriental, o budismo, o próprio hinduísmo também fala nisso, né? O hinduísmo usa muito a expressão o véu de Maia, que são as ilusões que encobrem a realidade. A realidade é a verdade como ela é. A verdade não é a verdade que o mundo mostra para a gente. Na verdade, a gente faz uma leitura de mundo o tempo todo. Tanto é que um dos exercícios, o curso em milagres, ele tem 3 partes. Uma primeira parte é um livro, um texto, com mais de 700 páginas. Depois ele tem um livro de exercícios com uma lição para cada dia. São 365 exercícios. E depois ele tem um manual de professores, que são perguntas e respostas que ele vai esclarecendo. Um dos exercícios desses 365, tem aqui, até separei um para a gente ler depois. Ele fala assim, é a lição 33. Existe um outro modo de olhar para o mundo? Né? Existe um outro modo, na verdade ele está afirmando, não é pergunta não. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Deixa eu dar apenas uma lidazinha aqui, só para vocês terem uma ideia de como que ele trata isso. Quer ver? Ó? A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. 5 minutos devem ser dedicados às aplicações de manhã e à noite. Ele dá instruções para você pensar sobre essa frase de manhã e à noite.
Durante esse período de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quanto achares confortável, embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. E você vai falando, olhando para tudo que você vê, existe um outro modo de olhar para o mundo. Apenas olhe casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti, e em seguida feche os olhos e examine os teus pensamentos interiores, com igual casualidade. Tente permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego. Um desapego daquilo que você vê lá fora e daquilo que você pensa a respeito do que você vê lá fora. Então, e para isso, ele tem uma palavrinha-chave. Gente, nós vamos fazer essa live aqui, ela dura 1 hora, e nós vamos fazer ainda uma compartilhada com outros elementos que vão vir. Então, é muito breve que eu estou falando sobre um curso em milagres. Eu depois pretendo fazer uma live, quando eu terminar as minhas lives que eu faço lá no YouTube, sobre o curso, o meu livro, né? Que é esse livro aqui, O Certo é o Avesso, que vocês estão vendo espelhado aí, né? Então, quando terminar isso, eu vou fazer outras lives, vou continuar. E uma delas vai ser só sobre um curso em milagres, uma explicação, umas reflexões, aí um pouquinho com mais detalhamento, que lá a gente tem até mais tempo para fazer isso, né? Mas uma das coisas fundamentais para que a gente possa mudar o nosso olhar para o mundo é o perdão, né? Essa palavra que é muito utilizada, mas pouco aprofundada, porque o perdão que nós usualmente usamos é um perdão muito casuístico, é um perdão onde eu me vejo separado daquilo que eu vou perdoar, seja de uma pessoa ou seja de uma situação, né? E o livro está nos convidando o tempo todo, esse Um Curso em Milagres, para a gente perceber que não existe lá fora separado de mim. Eu construo o mundo que eu vejo. Não é eu sozinho, não, é eu e todo mundo, né? Mas nós somos uma mente única também, né? E ele diz uma coisa interessante, que ele fala sobre essa condução para o amor, que o amor é algo que não é algo a ser aprendido. Você não pode aprender sobre o amor, porque o amor não é algo que você faz, o amor é algo que você é quem você é. Você é amor, filho do amor, imagem e semelhança de Deus, então se Deus é amor, você também é. Então, nesse sentido, o amor é como se ele estivesse bem no nosso núcleo, no nosso coração, só que tampado, só que bloqueado, só que meio que desfigurado. Como diz naquela música do Milton, já podaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino. Quantas Você vezes... também é musical, né, Júlio? É, a música sempre me acompanha, né? Ah, então, eu também sou assim. Para a gente conhecer esse amor, nós vamos ter que descobrir. Descobrir é tirar o que cobre. Então, um curso de milagres tem essa proposta de desconstruir um pouco essa realidade que a gente vê ela tão nua e crua lá fora, e essa desconstrução ela acontece através do perdão. O perdão significa a gente olhar para o mundo e olhá-lo como a gente fazendo esse mundo. Então, quando a gente está perdoando o mundo, a gente está perdoando a gente também. Porque esse mundo tem a ver comigo. Esse mundo não é a parte de mim. Tem até uma outra afirmação aqui dessas 365, que ele fala assim, eu não sou vítima do mundo que vejo. Eu não sou atacado pelo mundo que vejo. E agora nós estamos numa situação de pandemia, onde a maior parte das pessoas se sentem atacadas. E atacadas por um micróbio, uma partículazinha, porque o vírus é mais uma partícula do que um ser vivo, na verdade, né? Porque ele não tem nem modos de reprodução. Vírus é uma partícula tóxica, né? E a gente se sente atacado, vítima, tendo que se proteger, né? E o curso de milagres, ele várias vezes nos convida a construir a casa sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha significa você ter essa interioridade, esse senso de quem você é, né? E a partir do momento que você aumenta a sua vibração, eleva a sua vibração de medo para amor, isso nós vamos conversar bastante agora, viu, Regina? Quero convidar você a
a colaborar aí nós praticamente ficamos imunes. Porque o vírus, para que ele possa penetrar em nós, penetrar ele pode até penetrar, mas para que ele possa encontrar um terreno satisfatório para a sua reprodução, ele tem que encontrar um terreno vulnerável, um terreno frágil, que a gente chama de imunologia baixa. E o amor é uma das coisas que mais eleva a nossa imunologia. E o medo é uma das coisas que mais abaixa a nossa imunologia. E aí, Regina, o que você acha disso? Olha, primeiro eu quero te agradecer o convite. Uma alegria estar conversando com você sempre, né? Meu professor de um curso em Milagres. E falar que é uma alegria falar desse trabalho, desse livro, que é um livro sublime, né? Maravilhoso. E aí eu quero, primeiro também, né, falar olá para todo mundo, sejam bem-vindos, que a gente possa conversar, expandir nossa mente e criar uma egrégora de amor, de verdade, né? Que a gente possa construir, através de ampliar o nosso pensamento, ampliar nossa percepção de mundo, uma egrégora de imunologia forte, porque a mente e o corpo, elas estão conectadas muito. E aí, eu queria só contar um pouquinho como que foi que eu fui parar num curso em Milagres, né? Então, eu estou psicóloga, como diz o curso em Milagres, eu não sou. Eu estou psicóloga, eu estou professora, né? E eu estou aí nessa busca de compreender a mente já faz muito e muito tempo. E venho buscando muitas coisas, muitas ferramentas, né? E uma época eu trabalhei num programa que chamava Educação para a Vida. Esse programa era do Dr. Gregório Barenblit e eu trabalhava com meninos em situação de risco social. Então eu trabalhava com adolescentes que chegavam para esse trabalho, eles iam pintar, porque eu também gosto de pintar, sou artista plástica e tal. Eu gosto de muitas coisinhas nesse mundo, né? Você me conhece um pouco. E com eles eu trabalhava com arte. E aí, esses meninos chegavam para pintar com uma ficha. Eu li a ficha antes. Era arte-terapia. Então, eu li a ficha, e quando eu li a ficha, o que descrevia sobre os meninos era de levantar o cabelo. Ixi. Só que na hora que esses meninos entravam para pintar, e que a gente começava a falar do belo, da arte, e que eles começavam a ver o que eles conseguiam produzir, aquilo que estava na ficha era completamente diferente do que eu via. E essa coisa do que eu vejo e do que eu achava uma distância grande, já sempre me incomodou, desde a época da psicologia, que eu estudava psicopatologia e ficava um pouco incomodada com as pessoas taxando, rotulando, dando rótulos. Eu falava, gente, mas é uma coisa que me incomodava. Quando eu fui trabalhar com isso, eu comecei a ver que existia uma distância realmente grande entre os rótulos, os significados, o que a gente dá um significado para as pessoas e para o mundo, e que realmente são. Quando flui o amor, por exemplo, numa oficina de arte, a gente trabalhava a beleza deles, o que eles podiam, né? Era uma coisa foi um trabalho muito enriquecedor para a minha carreira. E aí, eu comecei a ficar querendo entender mais esse tal do ego. Por quê? O nosso ego, ele é cristalizado. E um curso em Milagres, né? Que é um curso, um guia para a gente desconstruir o ego, ele vai falar muito disso, né? Nós não somos o que parecemos ser. As pessoas não são, né? E aí, eu ficava olhando, Júlio, para aqueles meninos, né? E eu via tanta beleza, e eu via tanto potencial, eu via tanta riqueza, sabe? E não combinava com as fichas que eu via. E aí a gente fazia vernissagens. A minha chefe, ela topava, a gente fazia vernissagem. Então, a gente colocava as telinhas, era um projeto muito simples na favela, na comunidade da Serra, mas a gente fazia uma vernissagem e chamava os pais. E quando os pais chegavam, eles começavam a falar assim, meu filho fez isso? Eu não acredito. Eu não acredito que ele possa fazer. E eu ficava olhando, falava, gente, que coisa que é essa que a gente fecha tantos significados e fecha os significados da gente mesmo? E aí eu comecei a buscar entender melhor, para além da psicologia, dos rótulos, essa coisa dos significados, da pessoa vir a ser de quem nós somos de verdade, né? Que nós não somos as histórias que nós contamos, aqueles meninos não são as histórias.
Eu não sou a Exatamente. história que eu conto. O meu cliente, quando está de frente para mim, contando um monte de história sofrida, aquelas histórias são histórias construídas pelo ego, né? E todo o Exatamente. sofrimento vem dessa construção. Mas aí, então, eu fiquei muito querendo descobrir coisas que falassem do ego, de como desconstruir o ego, de como não ficar dentro dessa psicologia clássica do rótulo, sabe? Que a gente, essa coisa que você falou, né? Quando eu olho para o mundo de uma forma, aquela forma que eu estou olhando toma forma lá fora, porque eu, o mundo e o outro estamos juntos, né? E aí eu comecei a buscar e encontrei na internet assim, um curso em milagres, desconstruindo o ego. Eu vou Ó, estudar esse negócio, vou estudar. é, E aí, eu sou uma pessoa que fico muito curiosa. E fui e vi uns vídeos da Ana Sharp. Ana Sharp. Só que eram capítulos separadinhos com as lições. E eu comecei a achar aquilo fantástico, porque eu via isso na prática. Então, por exemplo, quando eu estava de frente daqueles meninos, que eram meus clientes lá, que estavam no processo de mudança, risco social, ou seja, enquadrados diante de uma perspectiva muito difícil. E aquela arte e aquele olhar começava a despontar nele outras pessoas, o curso em Milagres falava isso. Então, assim, as coisas que tu vês têm a ver com a sua mente. Então, o que é a mente? O que é o cérebro? O que a gente faz com a nossa vida, né? E aí, exatamente. isso me impulsionou a estudar um curso em Milagres. Foi quando eu fiquei sabendo que você tinha essa turma. E olha, eu não sabia que era um livro canalizado, porque eu estudava as lições. E aí, eu lembro da primeira vez, Júlio, que eu vou te confessar aqui, quando eu fui no primeiro dia no seu grupo, e que eu entrei lá, eu fiquei emocionada. Eu achei aquilo um negócio tão verdadeiro, que eu falei, gente, isso aqui tem uma coisa muito diferente. E aí você falou que era canalizado por Jesus, o Cristo, né? Mas não é esse Jesus que a gente entende. E não tem nada a ver com religião, né? Porque é O Jesus libertador. das igrejas. Um curso em milagres é Exatamente. um... E muitas pessoas podem estar perguntando aí o que é milagre? É um curso em milagres? É o quê? É um curso para a gente aprender a fazer milagre ou coisa assim? Não. A Não, palavra não é. milagre aqui, a palavra nesse estudo, ele fala assim que são manifestações espontâneas de quando você começa a se realinhar. Então, o milagre é como se fosse uma restauração ao que é. Porque tudo aquilo que é doença, feiura, sofrimento, violência, são como se fossem sombras, adulterações, deturpações da verdade. Daquilo que é o princípio que Deus, como Deus criou, né? Tem até uma das afirmações, ele fala assim, eu vejo o mundo como Deus criou. E Deus criou e viu que tudo era bom. Porque Deus não cria a miséria, Deus não cria a violência, a guerra, a doença. E tem pessoas que acham, Deus que mandou, Deus que permitiu, como se ele pudesse ao mesmo tempo criar a saúde e a doença. E aí que é importante a gente corrigir a percepção, porque, por exemplo, veja bem, a gente vê muito pela dualidade, bem e mal, saúde e doença, né? Luz e sombra. Mas só de falar de luz, por exemplo, não existe, quando a gente fala luz, a gente fala assim, ao contrário da luz é sombra. Não, luz não tem contrário. A sombra, na verdade, é uma ausência de luz. A sombra em si, ela não tem consistência, ela não tem substância. A mesma coisa nós poderíamos dizer do mal, é a ausência do bem, porque o bem existe. A feiura é a ausência do belo, porque o belo existe. A feiura é quando a gente passa a não ver o belo, aí parece que a feiura chega. É igual quando a gente vai tirando a luz, a sombra chega. A mesma coisa a gente poderia dizer para as doenças. A doença, ela é uma ilusão. Mas como assim? Eu estou sofrendo, eu estou sentindo... Eu sei, a gente sofre com as ilusões. Mas eu estou dizendo que ela é uma ilusão porque ela não tem criação, ela não tem existência própria. A doença é uma ausência da saúde. A mesma coisa acontece com a imunologia das pessoas. Quando a imunologia vai abaixando,
a pessoa vai ficando assim, com pouca resistência, pouca força imunológica, vamos dizer assim, né? E aí a doença chega. Ela chega como se fosse um urubu que chega numa carniça, né? E se de repente a gente ficar só querendo espantar os urubus, não vai adiantar nada. Nós temos que colocar saúde dentro de nós. Você já pensou se os médicos, quando entrevistassem um paciente, ao invés de dizer assim, o senhor está muito doente, ao invés dele falar que o senhor está doente e falar até o nome da doença, ele dissesse assim, o senhor está com pouca saúde. A sua saúde está um pouco fraca. Ora, a partir do momento que a pessoa parasse para pensar assim, minha saúde está fraca, porque então ela pode estar forte. Minha saúde está baixa, ela pode estar alta. Minha saúde está menos, então ela pode estar mais. Então, se a gente pensar em termos apenas de saúde, nós integramos a dualidade. Porque aí a gente para de criar duas coisas que, na verdade, não existem. Saúde de um lado, doença do outro. Bem de um lado, mal do outro. Amor de um lado, medo do outro. O medo é a mesma coisa, o medo é a ausência de amor. E se Deus é amor, pode saber. Aonde o medo está, Deus não está. Quanto mais você tem medo, mais você se sente sozinho. Mais você sente assim que é você que está no controle. E porque você acha que é você que está no controle, o medo acontece, porque você sabe que você não tem controle nenhum. Né? Então ele vai integrar essa dualidade. Então os milagres vão acontecendo à medida em que a gente vai corrigindo a nossa percepção e vai perdoando esse mundo que a gente vê, vai desintegrando ele um pouco, vai meio que esfarelando essa realidade que a gente diz nua e crua, para que a beleza, para que a bondade, como dos seus meninos, por exemplo, né? Onde você não estava vendo o cascalho que chegava para você, mas você via a pepita que estava no meio do cascalho. Né? É igual o escultor também, quando ele pega uma pedra muito bruta, ele não vê a pedra, ele vê a obra-prima que tem lá dentro. Ele vai tirando da pedra aquilo que não é a obra, ele vai esculpindo. Então, todas as vezes que a gente esbarrar com alguma coisa que nos afeta, que nos faz doer, até eu postei no Instagram aí, depois se vocês quiserem após aqui a live, vejam lá o vídeo de uma psicóloga que chama Paula, ela fala assim, bateu, doeu, toma que é teu. Ela diz assim, é uma expressão popular, bateu, doeu, toma que é teu. Quer dizer, se o mundo chegou e você se sente meio que atacado, vítima, isso tem a ver com você. Né? Não há um mundo lá fora para te atacar, vamos dizer assim. Há um mundo que você percebe e que você faz uma leitura de que é assim. Então, à medida que a gente vai estudando um curso em milagres, a gente vai ficando um pouquinho mais desenvolvendo uma neutralidade. Uma neutralidade, mas não quer dizer uma indiferença, não. Neutralidade no sentido de ausência de julgamento. Porque para que eu possa fazer uma união, seja com o mundo, com as pessoas, eu tenho que não julgá-las. Eu tenho que usar, e o não julgar, o perdão. Né? Porque à medida em que eu não julgo, aliás, à medida em que eu julgo, eu crio uma barreira. Eu crio uma separação. Eu e ela. Né? E isso exacerba a doença. Quanta doença vem disso? Julgamento, mágoas, ressentimentos. Os hospitais estão cheios, não é? Lotados. Olha, e aí, pegando o gancho aí, né? Onde que os milagres acontecem? Os milagres acontecem todos os dias quando a gente muda a nossa percepção. A realidade, quem eu acho que eu sou, quem eu acho que o sujeito ali na frente tem a ver com a percepção que eu tenho, que tem a ver com o meu ego. Né? Quando a gente trabalha em consultório, a nossa melhoria, ou a vida é a grande terapeuta, né? A gente trabalha essa mudança de percepção. Quanto mais eu vou conseguir me desidentificar desse ego, o que é o ego, né? Então, tem muita gente aqui que não é da área da psicologia, eu vou falar um pouquinho. O ego é essa nossa parte que tem a ver com a nossa personalidade. O ego ele é formado lá quando a gente tem de 0 a 7 anos, e que aí a gente vai ouvindo o nome da gente, as histórias, que a mamãe e o papai da gente vai contando o que eles acham a nosso respeito, né? Então aquilo vai gerando uma programação. O cérebro, né, é uma grande máquina de criar realidades, ele é programado. E ele é programado a partir de uma história. Só que nós não somos nem o cérebro e nem o ego.
nós somos muito mais do que isso. E aí a gente precisa corrigir nossa percepção. Porque se como lá na história com os meninos, né? Eu ficasse com uma percepção, pegasse a ficha daquele menino e ficasse olhando para ele como se ele fosse aquilo e se tratasse ele daquela forma, eu adoeceria aquele menino, eu não conseguiria fazer milagres, que os milagres são feitos quando a gente expande a nossa consciência. E o livro Milagres, ele vai falar isso o tempo inteiro, né? Olha, o que você vê não tem significado. Não tem. A gente dá significado o tempo inteiro, mas isso é um treinamento que a gente precisa fazer, né? Então, por exemplo, qual é o significado que eu estou dando agora para essa crise toda e essa pandemia que está acontecendo? Tem pessoas que, quando entram no significado do pânico, do medo, do terror, começa a desenvolver, a partir das percepções mentais, né, uma criação adoecida que vai instalar no corpo dela doenças psicossomáticas, vai baixar a imunidade, né? Então, gente, como que a gente pode olhar para isso de uma outra forma? Falar, isso deve ter um outro significado, talvez eu não capte, né? Mas eu preciso, nesse momento, não entrar na frequência do terror, do medo. Por quê? Porque a gente constrói as nossas realidades a partir dessa mente. E essa mente, quando ela está ligada ao ego, está ligada ao tempo e está ligada a uma história. E aí a gente sofre por isso, porque fica com uma percepção sempre da mesma forma, né, Júlio? Fica cristalizada. Que a gente precisa. Então tem que amolecer a percepção. E uma das ferramentas importantes, que nós vamos, inclusive, até terminar a nossa live, você vai até conduzir para nós, né? Um pequeno exercício de meditação e relaxamento. A meditação é uma das ferramentas mais, assim, da hora, mais úteis, mais importantes para que a gente possa aquietar essa mente, né, que fica muito no comando, para que a gente possa fazer um pouco de silêncio interno. Isso a gente diria assim que é, como diz o Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Essa aqui, ó. Essa aqui não, essa aqui. Tenho que encontrar a paz, tenho que afrouxar os nós do sapato, da gravata. Inclusive, falando em paz, essa é a meta de um curso em milagres. Tudo o que é feito é para encontrar a paz. A função, o meio, é o perdão. O perdão é como se ele fosse assim meio que limpando, fazendo a higiene, né? Desconstruindo, tirando o mato, capinando. E a paz é o resultado de que você realmente fez o trabalho dentro desse alinhamento, né? Você está no... A paz é a consequência do estado de amorosidade, do amor. Então, todas as vezes que você estiver em conflito, todas as vezes que você estiver sofrendo... Tem uma das afirmações de um curso de milagres que ela fala assim, eu poderia ver paz ao invés disso? Sensacional. Num relacionamento com alguém, ou, por exemplo, quando eu vejo notícias, quando eu vejo a esquerda e a direita na política, né, uma se degladiando com a outra, a gente se afastar um pouquinho, e eu vou dizer para você uma coisa, todas as vezes que você tomar um partido como se um lado tivesse certo e o outro errado, você estabeleceu um julgamento. Então você já se afastou da paz. Mas a gente tem que tomar partido, porque vai ficar em cima do muro? Não. Não é desengajar das coisas, não. Mas é ter aquele olhar sem ser polarizado. Aquele olhar que pode também ver o outro... a razão que o outro tem, e todos os dois lados têm razão, porque razão é ponto de vista. Você não pode cristalizar um ponto de vista e dizer que ele é a verdade, né? Pode ser, inclusive, que você concorde ali agora, mas você tem que entender que o outro também tem o seu olhar para a vida, e todos os pontos de vista são respeitáveis. Não quer dizer que você concorde com eles, ou que você funciona na sua vida de acordo com eles, né? Mas é preciso que haja essa harmonia dos opostos. E um curso de milagres ele nos convida muito a fazer isso pra gente. E como que a gente vai fazer isso? Nos afastando um pouquinho, tendo uma certa distância
para que a gente não fique tão polarizado, tão tendencioso para ir para um lado e para o outro. E quando a gente fala de amor, o amor ele ajunta. Eu nunca vi amor separar. Não estou falando de separação conjugal, essas coisas não, porque muitas vezes por amor você se separa no casamento, né? É um ato de amor. Mas quando eu falo amor, no sentido assim de promover a separação entre eu e meu irmão, eu me torno um inimigo. Tanto é que Jesus falava assim, quando você vier ao altar fazer a sua oferta, vá primeiro reconciliar com teu irmão, depois você vem trazer a sua oferta a Deus no altar. Porque não existe nenhuma oferta que seja agradável a Deus se você está em inimizade, se você está crucificando o seu irmão, se você está em oposição a ele, seja ele quem for. Né? Por isso que uma das máximas do cristianismo, né, é o amor ao inimigo. Né? Amar o inimigo, mas não que ele é seu inimigo, é que para você amar, ele tem que deixar de ser inimigo. Não quer dizer que você tem que levar ele para sua casa, tem que agora almoçar com ele todo fim de semana, ou mesmo não. Porque, né, Júlio? A questão do inimigo também é também uma percepção que tem que ser modificada. É verdade. Porque aquele que passa na nossa vida e que deixa algum desconforto ou alguma coisa que mexe com a gente, aquilo também sou eu. Tem a ver comigo. Sou eu. Né? Tem a ver comigo. A nossa percepção... Eu não sou vítima de ninguém, não sou vítima daquela pessoa. A nossa percepção do ego, ela é da separação, do controle, do vitimismo, e aí é do medo, de achar que tem que cercar tudo, né? Todas as conversas que o ego estabelece na mente, e quando a gente não presta atenção nela e leva para as doenças psicopatológicas, elas são conversas que estabelecem uma separação, como se você tivesse que fazer alguma coisa para se defender e tivesse algo lá fora. Só que esse lá fora tem a ver comigo, né? Isso que eu acho que é separado, não é separado. Né? Nós não somos essa separação. Eu, você, o mundo, de verdade, nós fazemos parte de uma grande consciência, né? E essa grande consciência que precisa se integrar no amor. Se integrar no amor é sair dos mecanismos do medo, do ataque, né? Todos esses que causam os transtornos psíquicos. Olha, eu fico vendo no consultório, Júlio, o que está causando sofrimento nas pessoas, 80% não são situações reais, não. É aqui, ó. Não. Aí eu pergunto para a pessoa assim, na sua vida agora, nesse momento, como é que tá as coisas? Tá legal, a pessoa tem trabalho, às vezes, né? Tá trabalhando, tá no relacionamento, tá com saúde, mas são as coisas que falam. E isso são programações, e isso é o ego, e nós precisamos ir além do ego. Né? O ego, ele tem... para entrar nesse outro lugar. O ego introduz a gente num paradigma, que no Curso de Milagres fala, o paradigma da escassez. Que existe o paradigma da escassez e o paradigma da abundância. O paradigma da escassez é assim, por mais que você tenha, sempre vai faltar. Né? É aquela pessoa que vê sempre o lado vazio da garrafa. Né? É como se fosse um saco sem fundo, essa expressão que se usa. Um rombo, um vazio que nunca é preenchido. Por quê? Porque a pessoa não está preenchendo ele com o que se preenche, que é com essa unidade dela com ela mesma, ou eu e Deus, que é a mesma coisa. Porque Deus é a sua melhor parte. Né, Júlio? Solidão. Aí vem a sensação de pode estar no meio de um monte de gente se sentindo só, porque na verdade ele sente essa orfandade. O Curso de Milagres ele diz assim, que só existe um problema, e o problema é a separatividade. Da separatividade, essa sensação de separação, essa falta que a gente sente, ela que origina tudo. Os medos, as carências, a violência, o egoísmo, o preconceito. Por que uma pessoa tem preconceito? Acha que ele vai se preencher com o de fora, né? Vai preencher com o de fora, ele fica selecionando alguns especiais e outros não. Aí o que gera o preconceito, gera o racismo, né? Veja, por exemplo, o racismo, ele parte do pressuposto que tem algumas pessoas que são especiais e outras que são segunda classe.
né? E com essas separações todas, nós criamos esse mundo e a gente fala que é Deus que fez o mundo. Não, isso é a nossa bagunça que nós criamos, né? As milagre é isso, né? O milagre é a gente reconectar com uma percepção unicista, uma percepção de conexão, né? Para que eu preciso me conectar com o que, além do que fala na minha mente? Para eu entrar num estado de segurança, de conexão, de mesmo que tiver o caos lá fora, eu saber que tem um propósito maior, que tem algo maior, que eu sou maior do que tudo isso. Nós somos maiores. Enquanto humanidade, enquanto individualidade, quantas coisas nós já superamos, né? E a gente está vivendo coisas aí também para serem superadas, né, Júlio? Não para a gente sucumbir a partir do ego que vai ficar aumentando, 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 e a gente está criando mais disso no mundo, né? Tem alguém aqui que diz aqui, a Luz Oliveira, acabei de... O universo é abundante, é isso mesmo, Luz. O universo é abundante. A abundância, ela tá, a beleza, a abundância, o amor, ele tá o tempo todo ao nosso redor. Jesus falava que o reino de Deus está aí, você que não vê. Por quê? Porque os seus olhos estão fazendo interpretações, estão fazendo projeções do seu mundo de medo. E quando a gente está com muito medo, a gente projeta feiura lá fora. É igual aquele sujeito que estava todo deprimido porque a namorada terminou com ele até fez uma música, né? Acho que é o Lobão, que fala assim, tá tudo cinza sem você, tá tão vazio. Ou seja, se eu tô cinza por dentro, se eu tô me sentindo assim, que eu sou mal amado, que ninguém gosta de mim, que eu fui rejeitado, na hora que eu olho lá fora, o mundo, ele tá cinza também. Eu fico mais pessimista, eu fico com tendência a exigir mais das pessoas, eu fico cobrando mais dos outros, eu fico mais assim, mais picuinha, né? Agora, quando eu estou mais harmonizado, mais em paz, aí a gente já vai olhar para o mundo e falar assim, mesmo com aparente causa, a gente fala assim, não, mas isso vai melhorar, as pessoas estão aprendendo com isso, tudo está certo, olha essa expressão, está tudo certo. Quem é que pode falar isso? É quem não se sente vítima do mundo. É quem compreende que mesmo as aparentes linhas tortas, elas vão se corrigindo se você tiver um bom olhar para elas. É igual aquela expressão, Deus escreve certo por linhas tortas. Se a gente amorizar o mundo e colocar esse olhar de amor no mundo, a gente vai convidar tudo a vir para o eixo, a vir para aquele lugar de boa vibração, de alinhamento. Né? Pegando o gancho do que você falou sobre a meditação, né? Essa correção da percepção, ela está muito ligada a ficar no aqui e agora, né, Júlio? Porque senão tudo que eu for ver, tudo que eu vejo é do passado, né? Exatamente. Na verdade, a maior parte das pessoas não vive o presente. Elas ficam só editando o passado. Editando o passado, 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 passado. A Luz diz aqui, a unicidade de Deus e a nossa... separados porque a sua unicidade abrange a nossa. Ele está dizendo que... Bom, eu estou pegando aqui umas falas aqui que estão aparecendo aqui para poder a gente dar pelo menos um pouco de voz para as pessoas que estão também querendo participar aqui. Né? Mas passa rápido aqui o letreiro e eu não consigo muito... Né? Essa live ela vai ficar salva no IGTV. Né? Logo daqui a uns 15 minutos a gente vai encerrar. E aí a gente vai salvá-la e ela vai para o IGTV para quem quiser revê-la, né? Tá bom? Vai ficar gravada lá. Vai, Regina, mais um pouquinho aí, diga aí. E essas neurociências, o que a neurociência pode nos ajudar aí com isso aí? Então, a neurociência, ela trabalha muito com a questão do pensamento, né? E aí a gente pode fazer um link. Ela trabalha com várias coisas, com o cérebro, com a mente e com as funções mentais. E aí, fazendo um gancho, a gente pode pensar na conexão do pensamento e do ego. Se eu estou muito identificado com as histórias minhas do passado, se eu acho que eu sou só isso, se eu crio uma mentalidade de separatividade, de que eu estou em perigo, de que eu tenho que me defender o tempo inteiro, eu vou criar emoções e pensamentos que vão estar interferindo no meu circuito neural. E isso vai comunicar ao meu corpo como se eu estivesse
realmente naquela situação de perigo. Tem pessoas que não estão doentes, mas elas ficam pensando tanto na doença que elas começam a trazer os sintomas físicos para o corpo, né? E aí, então, a neurociência, ela nos aponta para isso, né? Que esse cérebro, ele precisa de ser olhado com cuidado, porque os pensamentos, eles criam realidades. Por quê? Porque os pensamentos, eles vão gerar emoções. As emoções, elas vão criar quase que um conjunto de ação no cérebro para o seu corpo reagir. Então, você pensou. Então, vamos supor, você vai fazer um mergulho no mar. Aí vem um tubarão, pá! Você viu aquilo, tem um estímulo no seu cérebro, você teve aquela emoção, que a emoção, a princípio, é inconsciente, ela vem com o registro, depois vem o sentimento. Epa! Então, os sentimentos e as emoções, elas criam ali um circuito para você agir diante de uma situação, de um estímulo, né? Que afeta seu cérebro. Acontece que nós estamos vivendo no mundo agora, as pessoas estão criando tubarões, uma metáfora que eu estou fazendo, de todos os tipos em relação ao momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem vivido uma coisa séria, sim, uma coisa triste, sim, mas as pessoas, elas estão construindo isso o tempo inteiro na mente, né? E aí o cérebro vai funcionar exatamente como se a realidade estivesse lá. Aí eu tenho a impressão de que os efeitos que as pessoas constroem na mente estão fazendo mais mal do que a própria coisa, que é o que deu o estímulo. Sim. Ou seja, o medo está fazendo mais vítimas do que o vírus. Sabe? Sim, ô Júlio, o número de pessoas adoecidas com depressão e síndrome do pânico está alarmante. E é gente que, por exemplo, já tinha tido um quadro há muito tempo, pessoas que já foram meu cliente, e volta, sabe? Mas o que aconteceu e tal? É o momento. Aí a pessoa, ela está alimentando esse cérebro, alimenta. A gente precisa cuidar dele, senão ele estressa e, como qualquer máquina, ele vai dar problema, ele vai dar piti. As pessoas ficam o tempo inteiro... A nossa mente ela precisa de um bom administrador, né? Alguém que possa... É igual a um computador. Se você tem um computador e não consegue administrar ele bem, ele vai render quase nada, vai dar pau. Mas se você aprende a lidar com ele, ela vai ser uma boa colaboradora nossa, né? Caso contrário, uma mente que está baseada em medos, ela vai soltar muito cortisol, ela vai estimular muito os hormônios do medo, porque o corpo ele é simplesmente um obediente da mente. O corpo ele não tem, vamos dizer assim, uma causa própria. Ele é uma expressão do que nós estamos pensando, do que nós estamos vibrando, né? E esse curso, esse livro Curso Milagres, ele fala disso o tempo inteiro, né? Assim, a importância da gente desidentificar com isso que fala na nossa cabeça, que é do ego. Tem uma história, Júlio, que é muito bacana, que é assim, eu vou mudar ela um pouco, eu nunca sei contar igualzinho. Mas o moço estava passeando numa floresta, e aí ele à noite, né? E ele toma um tombo e cai, fica engarranchado numa árvore. Aí anoitece muito rápido, e a roupa, e ele ficou todo engarranchado nessa árvore. E aí ele começou a pensar, ai meu Deus, deve ser um precipício aqui embaixo. Meu Deus, ninguém vai dar falta de mim. Ele estava no acampamento. Ninguém vai dar falta de mim, ninguém vai vir me buscar. Nossa, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que passar a noite inteira aqui. E o ego dele começa a criar todas as histórias, o corpo dele começa a entrar, porque para o cérebro não importa se o estímulo é real ou se ele é do pensamento. É imaginário. Ele atua como imagens, né? No imaginário. E ele, imaginando o tempo inteiro todas as coisas horríveis, passou a noite inteira, né? No frio, no sereno, engarranchado naquela árvore, achando que era um precipício enorme, que ele não tinha como sair. Resumo da ópera. Quando começou os primeiros raios do dia, ele viu que ele estava a 30 centímetros do chão. Do chão. Mas que tudo que falava na mente dele, ele não conseguiu desidentificar. Então ele acreditou que o perigo era real. Ele podia ter tido um outro movimento, né? Deixa eu experimentar, será que isso é verdade? E isso acontece nos transtornos, isso acontece quando a gente está debaixo de pânico diante dessa pandemia toda. Calma, gente. Será que isso é assim? Será que é como a mídia está dizendo? Calma, deixa eu me acalmar, né? Deixa eu ver como é que está o meu entorno aqui.
de que eu posso me alimentar, como que eu posso me desidentificar disso que está falando aqui na minha mente. E aí a gente vai construindo uma frequência de paz, uma frequência conectada no amor, né? Eu preciso entrar numa outra frequência para eu dar conta de lidar com os desafios da vida. Mas se eu quero lidar com os desafios da vida antes deles acontecerem, como que fica? Como é que vai ficar meu cérebro? Vai estressar. Como é que vai ficar meu corpo? Estressado, né? Uma boa máquina de criar realidades, mas criando realidades debaixo de um ego disparado, né? E ali o coração dispara e enfim. Bom, ele deu sorte de não ter um ataque cardíaco ali, engaixado naquela árvore, né? Ele podia estar morto de manhã. Tanto medo. Não é verdade? Vamos fazer aqui um breve resumo do que nós conversamos aqui, uma espécie de um passo a passo, e aí você já vai se preparando para fazer essa dinâmica no final com as pessoas, trazer o pessoal mais para dentro um pouquinho, uns 5 minutinhos para a gente encerrar. Pessoal, nós conversamos sobre o único problema que existe, a separação. Um curso de milagres fala isso para a gente. E separação quer dizer a gente se perceber sozinho, a gente se perceber como uma parte e não dentro de um todo maior. Inclusive separado de Deus. A primeira separação é de Deus. E depois a separação dos nossos irmãos, das outras pessoas. Inclusive separado da natureza. Quando você se sente mais integrado, mais amoroso, até a própria natureza você se sente um com ela, você é cuidadoso, né, com isso. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente se observar se nós estamos vibrando mais no medo ou no amor. Medo separa, amor une. Medo abaixa a vibração, abaixa a imunidade. O amor eleva a nossa vibração, eleva a nossa imunidade também. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou começar a perceber que tudo tem a ver comigo também. Eu estou junto com as coisas. Então, se eu estou me sentindo muito sofrendo com as notícias que eu estou escutando, se eu estou me envolvendo demais em tomar partido de um lado, de outro, de eu recuar um pouquinho e falar assim, olha, como é que eu posso ver paz ao invés disso? As coisas não têm significado, elas têm um significado que eu dou a elas. Então eu posso ver paz, procurar ver concórdia, procurar ver a razão do outro, né? E aí você se harmonizar. Quando você está em paz, é sinal de que você encontrou a verdade. Quando você está em conflito, você está sofrendo internamente, é sinal de que você se afastou da verdade. E qual é a verdade? A verdade não é uma coisa que você fala, a verdade é um sentimento de você aproximar de um tom, de algo que é. E como que eu vou saber que eu estou aproximando dessa verdade? O sentimento de paz que você vai ter. Você pode ter paz, inclusive, num velório. Você pode estar triste, mas você está em paz. Você pode estar em paz numa pandemia, você pode tomar os seus cuidados, você pode se proteger. Você não está apavorado, você não está descabelando, você não está todo tenso. Será que eu vou pegar, será que eu não vou pegar? Não é assim. Né? Porque nós já diante de vírus, de bactérias, há quantos anos, há quanto tempo? Ao invés de você ficar preocupado com as ventanias que vão bater na sua casa, vamos procurar construir a casa sobre a rocha, porque aí podem vir as tempestades, as ventanias, e ela não vai se abalar. Mas se a nossa casa é construída sobre areia, a gente vai temer qualquer ventinho, qualquer chuva mais forte, a gente vai ficar preocupado com ela. Então, tudo começa e termina em você. Então, vamos cuidar um pouquinho do nosso interior. Regina, conduz para nós aí, que nós temos mais 5 minutos, aí eu vou encerrar a live. Tá? Pra gente... Então, gente... Eu tenho só uma hora, só tem 6 minutos. Tem que encerrar para a gente não perder a gravação. Os milagres acontecem na mente. E para os milagres acontecerem, eu preciso silenciar minha mente para falar um outro lugar, que não é o meu ego. Então eu vou colocar uma música aqui, que é uma música do Kundalini Yoga, que faz um chamado para a gente se reconectar com a nossa essência divina, que mora no nosso cérebro, na nossa mente. Nós temos ali a essência divina, que faz milagres. Basta mudar a nossa percepção. Então eu vou colocar uma musiquinha
Vou convidar então todo mundo para fechar os olhos. Deixa eu só combinar uma coisa antes de você colocar a música. Nós estamos com uma participação de 70 pessoas aqui agora. Então, assim, mesmo que a música continue, daqui a 5 minutos eu vou encerrar a live, porque eu preciso de encerrar, né? E vou, de novo, ativar, para que a gente possa responder algumas perguntinhas de algumas pessoas que colocaram, e elas podem perguntar de novo, tá bom? Então, eu estou avisando para o pessoal que nós vamos ativar de novo após o encerramento, nós vamos voltar para poder responder umas perguntinhas, tá bom? Vai lá, Regina. Bom, gente, é o seguinte, então, no Kundalini Yoga, e nas práticas meditativas, né, a gente tem uma postura, que é coluna ereta, olhos fechados, e você não vai parar de pensar. Você vai apenas deixar os seus pensamentos passarem e se tornar um observador. E eu vou colocar uma música que chama Satnam. Ela faz uma ligação da gente com a inteligência espiritual, vamos dizer assim. A gente tem várias inteligências, né? Poder sair desse ego e entender as coisas mais abrangentes, sentir. Então, coluna ereta, olhos fechados, vamos ouvir a música. E simplesmente observar o que tem na sua cabeça, sem se apegar.